Dia 259, Isaías, capítulo 22, ao capítulo 24, versículo 23. Sentença contra o Vale da Visão. O que aconteceu para que todo o seu povo esteja subindo aos terraços? Você estava cheia de aclamações. Era uma cidade barulhenta, cidade cheia de alegria. Os seus mortos não foram mortos à espada, nem morreram na guerra. Todos os seus chefes fugiram na mesma hora e foram presos sem que fosse atirada uma só flecha. Todos os moradores que foram encontrados foram presos, apesar de já estarem longe na fuga. Portanto, digo, não olhem para mim, deixem-me chorar amargamente. Não insistam em querer consolar-me por causa da ruína da filha do meu povo. Porque este é um dia de tumulto, pisoteamento e alvoroço da parte do Senhor, o Senhor dos Exércitos, no Vale da Visão. Um derrubar de muralhas e um clamor que vai até os montes. Porque Elão pegou a sua aljava e vem com carros de guerra e cavaleiros, e Quir prepara os escudos. Os seus formosos vales se encheram de carros de guerra e os cavaleiros se posicionaram junto ao portão. Foi-se a proteção de Judá. Naquele dia vocês olharam para as armas da casa do bosque, notaram as brechas da cidade de Davi, que eram muitas, e ajuntaram água no tanque inferior. Também contaram as casas de Jerusalém e derrubaram algumas delas para reforçar a muralha. Também construíram um reservatório entre as duas muralhas para as águas do tanque velho. Mas vocês não olharam para aquele que fez essas coisas, nem levaram em conta aquele que há muito as formou. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos, os convidava para chorar, prantear, rapar a cabeça e vestir roupa feita de pano de saco. Porém, o que se viu era só festa e alegria. Vocês mataram bois, degolaram ovelhas, comeram carne, beberam vinho e disseram: comamos e bebamos, porque amanhã morreremos. Mas o Senhor dos Exércitos me revelou o seguinte: certamente essa maldade não será perdoada até que vocês morram, diz o Senhor dos Exércitos. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Vá falar com esse administrador, com Sebna, o responsável pelo palácio, e pergunte-lhe: o que você está fazendo aqui? Ou que parente você tem aqui para que abra aqui uma sepultura para você, lavrando num lugar elevado a sua sepultura, escavando na rocha a sua própria morada. Eis que, como um homem forte, o Senhor vai jogar você para bem longe. Ele o pegará com firmeza e o fará rolar como uma bola, lançando-o numa terra espaçosa. Ali você morrerá, e ali acabarão os carros da sua glória. Pois você é a vergonha da casa do seu Senhor. Eu vou removê-lo do seu ofício e você será derrubado da sua posição. Naquele dia chamarei o meu servo Eliaquim, filho de Ilquias. Eu o vestirei com a túnica que você usava, irei cingi-lo com a faixa que era sua e lhe entregarei nas mãos o poder que você tinha. Ele será como um pai para os moradores de Jerusalém e para a casa de Judá. Porei sobre o ombro dele a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará. Fechará e ninguém abrirá. Vou fincá-lo como estaca em um lugar firme, e ele será como um tronco de honra para a casa de seu pai. Nele pendurarão toda a glória da casa de seu pai, a prole e os descendentes, todos os utensílios menores, desde as taças até os jarros. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, a estaca que tinha sido fincada em lugar firme será tirada, será arrancada e cairá, e a carga que nela estava se desprenderá, porque o Senhor o disse. Sentença contra Tiro. Lamentem navios de Tarsis, porque Tiro foi destruída a ponto de não haver nela casa nenhuma, nem ancoradouro. Da terra de Chipre lhes foi revelado isto. Calem-se, moradores do litoral, vocês que foram enriquecidos pelos mercadores de Sidom, navegando pelo mar. Através das vastas águas você recebeu o cereal dos canais do Egito e a colheita do Nilo, e você, ó Tiro, se tornou a feira das nações.
Fique envergonhada, ó Sidom, porque o mar, a fortaleza do mar, fala, dizendo: Não tive dores de parto, não dei à luz, não criei rapazes, nem eduquei moças. Quando a notícia a respeito de Tiro chegar ao Egito, eles ficarão angustiados. Fujam para Tarsis, lamentem, moradores do litoral. É esta a cidade de vocês que andava exultante, cuja origem é de tempos antigos, cujos pés a lavaram até hoje para se estabelecer? Quem decretou isso contra Tiro, a cidade distribuidora de coroas, cujos mercadores são príncipes e cujos negociantes são os mais nobres da terra? O Senhor dos Exércitos decretou isso para abater o orgulho de toda beleza e humilhar os mais nobres da terra. Percorra livremente como o rio Nilo a sua terra, ó filha de Tarsis. Já não há quem a restrinja. O Senhor estendeu a mão sobre o mar e abalou os reinos. Deu ordens contra Canaã para que as suas fortalezas fossem destruídas. Ele disse: Nunca mais você irá se alegrar, ó oprimida virgem, filha de Sidom. Levante-se, vá até Chipre, mas nem ali você terá descanso. Eis a terra dos caldeus, povo que não existe mais, e que a Assíria havia destinado para os animais do deserto. Eles levantaram suas torres, arrasaram os palácios de Tiro e deixaram em ruínas. Lamentem, navios de Tarsis, porque aquela que era a fortaleza de vocês foi destruída. Naquele dia, Tiro ficará no esquecimento por 70 anos, o tempo da vinda de um rei. Mas no fim dos 70 anos, acontecerá com Tiro o que diz a canção da prostituta. Pegue a harpa, rodeie a cidade, ó prostituta esquecida. Toque bem, cante muitas canções para que se lembrem de você. Passados os 70 anos, o Senhor se lembrará de Tiro e ela voltará ao seu ofício e se prostituirá com todos os reinos da terra. O ganho e o salário da sua impureza serão dedicados ao Senhor. Não serão armazenados nem guardados, mas o seu ganho será para os que habitam diante do Senhor, para que tenham comida em abundância e roupas finas. Eis que o Senhor vai devastar e desolar a terra, vai transformar a sua superfície e dispersar os seus moradores. O mesmo vai acontecer com todos, com o povo e com o sacerdote, com o servo e com seu senhor, com a serva e com a sua dona, com o comprador e com o vendedor, com o que empresta e com o que toma emprestado, com o credor e com o devedor. A terra será completamente devastada e totalmente saqueada, porque o Senhor é quem proferiu esta palavra. A terra pranteia e murcha, o mundo enfraquece e murcha, enfraquecem os mais nobres do povo da terra. A terra está contaminada por causa dos seus moradores, porque transgridem as leis, violam os estatutos e quebram a aliança eterna. Por isso, a maldição consome a terra, e os que habitam nela se tornam culpados. Por isso, os moradores da terra serão queimados e poucas pessoas restarão. O vinho pranteia, a videira murcha, e gemem todos os que estavam de coração alegre. Cessou o som alegre dos tamborins, acabou o ruído dos que exultam. Cessou o som alegre da harpa. Já não se bebe vinho entre canções. A bebida forte é amarga para os que a bebem. A cidade caótica está demolida. Todas as casas estão fechadas. E ninguém consegue entrar. Gritam por vinho nas ruas. Todo o riso desapareceu. A alegria foi banida da terra. Na cidade só restou a desolação e o portão está em pedaços. O que acontecerá na terra no meio dos povos é como o sacudir da oliveira no tempo da colheita e o rebuscar das parreiras depois de acabar a vindima. Eles levantam a voz e cantam com alegria. Por causa da glória do Senhor, exultam desde o mar. Por isso, no Oriente, deem glória ao Senhor, e nas terras do mar, glorifiquem o nome do Senhor, o Deus de Israel. Dos confins da terra ouvimos cantar, glória ao justo. Mas eu digo, estou definhando, ai de mim. Os traidores estão traindo. Sim, os traidores só tramam traições. Terror, buracos e armadilhas esperam por vocês, moradores da terra. Aquele que fugir da voz do terror cairá no buraco, e se sair do buraco, será apanhado na armadilha, porque as represas do alto se abrem e tremem os fundamentos da terra. A terra está totalmente quebrada,
a terra ficará completamente despedaçada. A terra será violentamente sacudida. A terra vai cambalear como um bêbado e balançar como uma cabana. A sua transgressão pesa sobre ela, e ela cairá e nunca mais se levantará. Naquele dia, o Senhor castigará nas alturas os exércitos celestiais, e na terra castigará os reis da terra. Serão ajuntados como presos em masmorra e encerrados num cárcere, e depois de muitos dias serão castigados. A lua ficará corada de vergonha, e o sol se envergonhará quando o Senhor dos Exércitos reinar no Monte Sião e em Jerusalém. E diante dos seus anciões haverá glória. Gálatas capítulo 2, do versículo 15 ao capítulo 3, versículo 9. Nós, judeus por natureza e não pecadores dentre os gentios, sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo e não por obras da lei, pois por obras da lei ninguém será justificado. Mas, se nós, procurando ser justificados em Cristo, fomos também achados pecadores, será que isto significa que Cristo é ministro do pecado? De modo nenhum, porque se volto a edificar aquilo que destruí, a mim mesmo continuo transgressor. Porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Não anulo a graça de Deus, pois se a justiça é mediante a lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Ó Gálatas insensatos, quem foi que os enfeitiçou? Não foi diante dos olhos de vocês que Jesus Cristo foi exposto como crucificado? Quero apenas saber isto. Vocês receberam o Espírito pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Será que vocês são tão insensatos que, tendo começado no Espírito, agora querem se aperfeiçoar na carne? Será que vocês sofreram tantas coisas em vão? Se é que, na verdade, foram em vão. Aquele que lhes concede o Espírito e que opera milagres entre vocês, será que ele o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? É o caso de Abraão, que creu em Deus e isso lhe foi atribuído para a justiça. Saibam, portanto, que os que têm fé é que são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus justificaria os gentios pela fé, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, dizendo: em você serão abençoados todos os povos, de modo que os que têm fé são abençoados com o crente Abraão. Salmos capítulo 60, do versículo 1 ao 12. Ó Deus, tu nos rejeitaste e nos dispersaste. Tem estado indignado, mas agora restabelece-nos. Abalaste a terra e a fendeste. Repara-lhe as brechas, pois ela ameaça ruir. Fizeste o teu povo experimentar reveses e nos deste a beber um vinho que atordoa. Deste um estandarte aos que te temem, para fugirem de diante do arco. Para que os teus amados sejam livres, salva-nos com a tua mão direita e responde-nos. Deus falou na sua santidade. Exultarei, dividirei Siquém e medirei o vale de Sucote. Gileade é meu, e meu é também Manassés. Efraim é meu capacete, Judá é meu cetro. Moabe, porém, é a minha bacia de lavar. Sobre Edom atirarei a minha sandália. Sobre a Filístia jubilarei. Quem me conduzirá à cidade fortificada? Quem me guiará até Edom? Não nos rejeitaste, ó Deus? Tu não sais, ó Deus, com os nossos exércitos. Presta-nos auxílio na angústia, pois vão é o socorro humano. Em Deus faremos proezas, porque Ele mesmo pisará os nossos adversários. Provérbios, capítulo 23, do versículo 15 ao 16. Meu filho, se o seu coração for sábio, também o meu coração se alegrará. O meu íntimo exultará quando os seus lábios falarem coisas retas. Terminamos o dia 259, nós nos vemos amanhã no dia 260. Até mais.